O plenário do Senado aprovou ontem um requerimento para desmembrar a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que acaba com a reeleição no Brasil. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo. Senadora Rose de Freitas, bom dia. Bom dia a todos. Senadora, a intenção inicial era votar a PEC ontem, mas os senadores optaram por dividir o conteúdo da proposta, foi isso? Na verdade, é um assunto mais polêmico que sempre debate naquela casa, é a reforma política, né? Todos os partidos pensam diferente, se são pequenos, pensam que uma reforma pode prejudicá-los, se são maiores, acham que tem que conseguir mais vantagem. A verdade é que essa reforma nunca sai. E agora tem um tema polêmico que, enfim, em consequência do desastre que foi a última administração do Brasil, acham que não tem que ter reeleição. A reeleição nas democracias do mundo inteiro, dos nossos países, ela existe. Porque muitas vezes, para você fazer uma obra administrativa e fazer uma reforma, ajustar a economia do país, você precisa de ter tempo para isso. E um tempo de 4 anos é muito curto. Então agora a nova proposta é que ou tem 5 anos sem reeleição ou tem 4 anos com reeleição. Nem uma coisa nem outra. Tem que ver como é que funcionam as democracias do mundo para que elas possam funcionar aqui também. O Brasil é assim, quando tem um problema, ele prefere jogar o bebê e a água fora do que cuidar da criança, entendeu? Nós precisamos saber enfrentar os nossos cotidianos, superar as nossas dificuldades e não ficar fazendo legislação específica para cada crise e cada atropelo que nós temos no nosso sistema político. O que a gente vê, senadora, como a senhora falou, é que em tempos de vento a favor, aí a reeleição é maravilhosa. Em tempos de crise, nem tanto, né? Isso aconteceu no período do Fernando Henrique. O governo estava indo muito bem, então vamos ter reeleição. Depois chegou no período do Lula, permitiu a reeleição. Quando veio o da Dilma, que não foi tão bem assim, vamos acabar com a reeleição. Não é assim que funciona um país. Um país tem que ter uma Constituição que deve ser revista, mas deve ser perene também. Um sistema que tem que ser aperfeiçoado. Realmente o presidencialismo é um sistema muito arcaico, no meu entendimento, mas é o que o povo brasileiro prefere. Ele não quer ousar para o parlamentarismo, porque fez isso no passado e também numa época de confusão política e acabou sendo prejudicado o conceito do parlamentarismo. Pelo que eu estou vendo aqui, o texto que será votado pelo plenário estabelece que a possibilidade de reeleição acabaria a partir dos próximos mandatos. Assim, quem está nos cargos de presidente da República, governador, prefeitos atualmente e também aqueles que foram eleitos esse ano, poderiam se reeleger, mas os próximos não. Seria isso? Isso, é exatamente isso. Outra coisa também, nós estamos discutindo isso tem tempo, né? Então a regra nunca serve para aquele que vai, para aquela próxima eleição que está vindo. Vai servir para outra mais adiante. Aí, se der certo, o governo, seja quem for o próximo presidente, evidentemente que vão querer mudar essa regra. Essa instabilidade provoca no país assim, uma irritação por parte da população, do eleitor, né? E por isso que eu acho que dessa vez eles devem debruçar, ouvir a população, saber qual é a maneira de aperfeiçoar o mecanismo de defesa do eleitor e também a durabilidade de mandatos que sejam efetivamente profícuos para um mandato, seja ele qual for, né? O senador, por exemplo, tem um mandato de 8 anos. Por que o senador tem um mandato de 8 anos? Não consigo entender isso. Você tenta modificar essa regra. Parece que quando chega no Senado não pode mexer. Pode mexer em tudo, contando que não mexa no mandato. Então agora é hora de se ter uma discussão séria, mostrar ao país que o país precisa mudar, parar com essa temporalidade, de vez em quando, episodicamente, vamos fazer isso, porque agora está ruim, vamos fazer isso que agora está bom. Assim não se faz reforma, se faz remendos. Senadora, a senhora acredita que já haverá condições de já se votar isso em primeiro turno ou ainda precisa amadurecer mais? Eu acho que tem que amadurecer. Pelo que eu vi ontem, eu estava pensando que muitos já tinham participado de vários debates e estariam prontos, estariam perfeitamente concebidos no que é uma reforma política. Mas o que eu vi ontem não, há um desencontro total. Eu mesma disse ontem sobre a questão da reeleição, que eu acho que é um prejuízo enorme você eleger um presidente. Outra, não ter coincidência de mandato.
começa a administrar uma prefeitura, um estado, o Brasil, primeiro ano você tem que colocar a casa em ordem, conhecer o que foi feito no governo anterior, ajeitar, vamos dizer assim, colocar a sua equipe trabalhando, se ajeitar com a sua equipe, fazer uma sistemática de trabalho que seja mais condizente com o seu pensamento. Muito bem. Quando você começa a fazer isso no ano seguinte, você está envolvido em outras eleições. Você está envolvido na eleição de prefeito, aí você para apoiar prefeitos na sua base, etc. E o sistema não anda. E como é caro isso para o Brasil, né? Uma eleição é muito cara para o Brasil. Por que não se pode votar de vereador a presidente da República? Porque tem que fatiar esses episódios eleitorais, né? E divorciar uma realidade da outra. Essa que é a grande verdade sobre você ter eleição para prefeito de dois anos, até que 2 anos você tem deputado, e você vai seguindo com esses capítulos no processo eleitoral que até agora põe o povo muito irritado, particularmente quem participa do processo fica confuso. Por que eu vou votar vereador agora e prefeito e não posso escolher junto o deputado estadual, federal, o presidente da República? Não pode, o senador. Por que não pode? Porque a eleição de 2 anos, além do divórcio das ideias, do conceito e da organização política, até partidária, que permita você alicerçar uma base mais sólida, você ainda tem um outro problema. É que você gasta muito e o administrador passa 2 anos, metade do mandato, praticamente envolvido em eleições. Senadora, uma coisa que a senhora falou, só para terminar a nossa entrevista, e que me chama muita atenção, é essa que a senhora fala que a população fica confusa. Os parlamentares, que são mais interessados exatamente nesse assunto, nesse tema, sempre estão estudando isso, embora não aconteça ou não sejam votadas as reformas políticas de uma forma total, mas sempre estão estudando o assunto. Mas me parece que falta falar, comunicar à população como é que isso vai ficar, né? Se isso é confuso para os parlamentares às vezes, imagina para a população. E também tem uma outra coisa que, por ocasião, aí acaba ficando sistematizada, é o fato de que o conceito cada dia maior de que o eleitor vota na pessoa, não vota no partido. E às vezes o partido toma uma posição nacional e acontece de organizadamente alguém tomar uma posição contrária a um tema muito importante para a população, que não foi exposto, que a população não conhece e que se revolta contra aquilo. Por quê? Não está exposto. A eleição fragmentada, ela permite que você conheça as pessoas e não conheça os partidos, né? Uhum. Senadora Rose de Freitas, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Conexão Senado. Eu que agradeço. Grande abraço.